Opa, tudo bem, pessoal? Aqui é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. O Santos que ganhou de virada de Juventude lá de Caxias do Sul de 2-1, né? Vitória importantíssima. Agora você me fala, o Santos tinha a obrigação de ganhar, né, pessoal? E quando a gente viu a escalação que o Fábio Bustos colocou dentro de campo com algumas alterações, né? Evidentemente que muito provável que ele tentou poupar alguns jogadores, principalmente o Marcos Leonardo e o Ângelo, que veio de contusão, né? O Marcos Leonardo, vocês sabem, ele estava jogando na seleção sub-20, veio direto do Espírito Santo encontrar com o pessoal no Sul, nem passou por Santos, e ele acabou ficando no banco de reservas. Com isso, a escalação do time do Santos, já vou falando logo na sequência, foi o João Paulo no gol, né? O Auro, que saiu na lateral direita, o Michael, o Bauerman, lateral esquerdo, Felipe Jonathan, né? No meio de campo ali, o El Pitbull Fernandes, juntamente com o Zanocelo, e lá na frente saiu com 4 jogadores, né? O Goulart, o Lucas Braga, o Juan Julio e o Juan Seco, ali jogando como centroavante, né? Novamente, quando joga 2 centroavantes, aqueles jogadores do time do Santos que têm características que jogam como centroavante são eles. Angulo, que entrou depois no segundo tempo, mas eu estou falando de quem saiu jogando. Ricardo Goulart, que não joga no meio de campo, não adianta, porque ele se embola muito ali na frente. E o Juan Seco. São 3 jogadores. 3 jogadores, né, que jogam ali na mesma posição. Então, como o Santos jogou de uma forma totalmente diferente da última partida, que jogou com um triângulo no meio de campo, né, sendo dos 3 volantes, jogando o El Pitbull Fernandes, o Sandri e o Zanocelo, fazendo ali o trio ali no meio de campo, que é o esquema que tem dado certo no time do Santos. Hoje ele jogou um pouco diferente, né? Jogou no 4-2-4, né? E todos os jogadores, principalmente aqueles que têm características de centroavante, que é o caso do Ricardo Goulart e o Juan Seco, realmente bateram cabeça um pouco ali na frente. Realmente tira um pouco a qualidade. O Juan Seco, inclusive, até chegou a pegar algumas vezes na bola, feito algumas jogadas ali, juntamente com o Julio, com o Lucas Braga, mas realmente o Goulart realmente falta muito ainda para ele ser aquele jogador conhecido aí pelo futebol brasileiro, né? Me parece que a China não foi um bom, talvez financeiramente para ele foi excepcional, mas para o futebol brasileiro, depois que ele voltou, principalmente falando agora no Santos, né? Não estou falando no time rival do Santos, que foi o Palmeiras, tá, pessoal? Estou falando agora. Realmente o Ricardo Goulart, eu queria ver realmente esse jogador jogando como centroavante sem nenhum para atrapalhar ele ali. Só para saber realmente se ele vai se encaixar. Porque ele é muito lento em alguns movimentos dentro de campo. E aí ele começa a pegar realmente uma birra da torcida com relação a esse jogador, né? Um jogador que custa muito caro, diga-se de passagem, mas aí o negócio de salário é com a diretoria. Mas ele tem que entregar dentro de campo, coisa que não tem acontecido, né? O Santos ganhou hoje de 2-1, jogando com um time que está praticamente na última posição. O Santos tinha obrigação de ganhar. Situações como essas, né, que nós entendíamos que o Santos poderia ganhar dentro da Vila Belmiro, não aconteceu. E a vitória veio hoje, né? Veio depois de uma virada, porque o Santos começou perdendo. Logo no primeiro tempo, um cruzamento do Chico, que jogou inclusive em várias equipes do campeonato, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Fez um cruzamento lá da direita, né? Eu não sei onde estava o Felipe Jonathan, porque eu acredito que deve ter tido um contra-ataque, se eu não me engano. Ele fez o cruzamento e o Ricardo Bueno cabeceou entre os 2 zagueiros do Santos, o Eduardo Bauerman e o Velasquez, que entrou no lugar do Maicon, machucado logo aos 15 minutos do primeiro tempo, a exemplo do que aconteceu com o Madison, né, no jogo anterior, né? Foi realmente uma infelicidade. O Velasquez entrou, realmente deu muita emoção no torcedor santista, pessoalmente uma bola que aconteceu ali, pessoal, no final do primeiro tempo, que foi quando
o Velasquez foi fazer um toque ali, foi fazer um giro com o corpo e acabou sendo batida a carteira dele, quase saiu o gol, num chute que, se eu não me engano, foi o Chico que deu, e o Santos quase tomou um gol ali, o segundo gol ali seria fatal, né? Mas voltando a falar a respeito do início da partida, o Santos tomou esse primeiro gol, depois, no primeiro tempo, o Zanocelo deu 2 arremates no gol, e foi isso que o time do Santos proporcionou para o torcedor santista, aqueles que teve a oportunidade de assistir no Sport TV o jogo, né? Mas, no final do primeiro tempo, houve uma coisa que aconteceu que eu acho que foi determinante para o time do Santos partir com tudo para cima do time do Juventude, que foi uma expulsão que houve do Yuri. Yuri é aquele jogador que jogava como volante, inclusive no Santos, na época do São Paulo. Vocês se lembram disso? Ele jogou de volante, aquele que tem um irmão gêmeo, jogou de volante, jogou de zagueiro, e ele deu uma entrada, assim, uma força excessiva no Juan Julio, no tornozelo, e acabou sendo verificado pro árbitro da partida dar uma olhada na tela ali do VAR, e acabou que ele expulsou. Ele tinha dado amarelo, e aí ele foi chamado pelo VAR para dar uma... E quando acontece isso, normalmente, ou é gol, ou é expulsão na certa. No caso, foi expulsão, e o time do Juventude foi para o segundo tempo com um jogador a menos. Eles, quando voltaram para o segundo tempo, voltaram com uma perspectiva da seguinte forma: pô, nós fizemos 1-0, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ficar sossegado aqui, né? Vamos colocar as 2 linhas de 4, que foi o que aconteceu, e foi a pior coisa que o técnico Eduardo Batista, inclusive, não sei se ele vai resistir perante essa derrota novamente, já que o time do Juventude, lá do Rio Grande do Sul, do Caxias do Sul, está na penúltima colocação, né, pessoal? E as coisas sempre terminam para o lado mais fraco, né? Mas voltando a falar do lance da partida, o time do Juventude se abdicou realmente de jogar. E já no primeiro tempo, o Santos já dava indícios que estava melhorando sim, né? Então, o que o Fabian Bustos fez na partida? Vislumbrando uma situação para que o Santos tivesse um pouquinho mais de mobilidade dentro de campo, o Fabian Bustos tirou o Auro, né, que estava já com cartão amarelo. Aí você pode colocar da seguinte situação: ele tirou o Auro porque o Madison está machucado, o Auro estava com cartão amarelo. Se ele permanece com esse jogador dentro de campo, poderia acontecer o quê? Ele poderia ser expulso e o Santos ficar em números iguais ao time do Juventude. Essa é uma da alternativa que ele tirou. A outra era o jogador que, no meu modo de ver, o único que ele poderia tirar, né, para poder colocar o Bruninho. E foi isso que aconteceu. Ele tirou o Auro, passou o Lucas Braga para a lateral direita, né, tipo, mais para frente do que para trás, tipo um ala, colocou o Bruninho e foi isso que aconteceu. Bruninho começou a receber praticamente todas as bolas ali no segundo tempo. O time do Juventude se abdicou de jogar e o Santos realmente foi para cima. E foi assim que o Santos conseguiu o empate, né? Através ali de uma jogada que foi metida ali para o Felipe Jonathan ali na lateral esquerda. A bola ia sair pela lateral, ele conseguiu evitar isso, colocou a bola para dentro, levantou, saiu da marcação, sofreu falta. Caiu no chão, Juan Julio pegou, cobrou a bola, foi nessa sequência. Cobrou a falta na cabeça do Bauman, que resbalou, se não me engano, na cabeça do Zanocelo, mas o juiz deu gol para o Bauman. O torcedor do Santos comemorou, e aí o Santos continuou pressionando, não saía do campo do time adversário. O time do Juventude, através do seu técnico Eduardo Batista, fez muitas alterações, mas não foi necessário. Começou a tirar vários jogadores, inclusive, mas o Santos permaneceu em cima. E o Santos também fez algumas alterações, que eu vou falar para vocês aqui o que aconteceu. O Santos tirou o Maicon, que infelizmente saiu no primeiro tempo, logo aos 13, 14 minutos do primeiro tempo, com uma contusão na coxa. Vamos ver o que vai acontecer durante a semana, se ele vai ser reavaliado para ver se a contusão que grau deve ser. Espero que não seja nada sério,
para a entrada do Paulada Velasquez, ao qual já falei. O Auro saiu para a entrada do Bruninho. E o Goulart, que estava realmente um espectador dentro do campo, saiu aos 18 minutos para a entrada do Marcos Leonardo. O Juan Seco também saiu, que estava sendo atrapalhado também pelo Goulart, né? E entrou o Angulo. E o Zanocelo também, que hoje, apesar de ter feito um bom primeiro tempo, dando 2 chutes ao gol, saiu para a entrada do Ângelo. Essa dupla, que eu considerei infernal, inclusive eu coloquei na thumbnail do jogo, do pré-jogo, né? Marcos Leonardo e Ângelo, foi eles que resolveram a partida. A bola toda hora, um procura o outro, todo momento, pessoal, todo momento. Quando a bola vai no Ângelo, ele toca para o Marcos Leonardo. Quando a bola vai no Marcos Leonardo, ele toca para o Ângelo. E foi dessa maneira que aconteceu. O Ângelo pegou a bola ali na ponta direita, né? Porque ele joga com o pé invertido. Ele pegou, achou o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo fez um pivô, segurou o zagueiro, tomou um tranco danado, não caiu. Tocou novamente para o Ângelo. O Ângelo tocou entre os 2 zagueiros, que ele saiu na cara do gol e deu um bico no lado esquerdo do goleiro César e acabou fazendo o gol novamente, né? Mais uma vez, o Marcos Leonardo salvando o time do Santos de mais um empate, né? O Santos continuou jogando da mesma maneira. O Juventude, mesmo com as substituições, não saía do lugar. Você percebia, inclusive, que essa tem sido uma tônica do time do Juventude em todas as partidas, né? Você vê que antes de começar o jogo e depois nas entrevistas dos jogadores do Juventude, o receio era esse, de não tomar gol. É bobo, né? Mas contra a equipe do Santos foi totalmente diferente. Goleiro César, que foi ovacionado pela torcida do Juventude, deu uma entrevista ovacionado de maneira negativa, né, pessoal? Deu uma entrevista no final do jogo falando a respeito daquilo que aconteceu, né? E o que ele falou realmente foi aquilo que aconteceu dentro de campo. Mas o Santos realmente fez o seu papel e o Santos saiu com um bom resultado. O importante é que essa vitória tinha que vir de qualquer maneira, pessoal. O Santos já vai com moral para jogar contra o Bragantino na Vila Belmiro no sábado, né? E isso é muito importante. Agora o Santos vai reavaliar tudo o que aconteceu na partida de hoje, vai pegar os jogadores que estão em condições para poder colocar na partida do próximo sábado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like, pessoal, dá uma força aí, não custa nada, tá bom? Fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau!